Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo com um tema atual, um tema que infelizmente tem acontecido. A gente não pode ignorar, mas é um tema que tem batido aí a nossa porta, que é a questão da invasão da Rússia na Ucrânia. Hoje é dia 27 de fevereiro, hoje é o quarto dia de guerra e a Rússia tem tentado aí invadir o país ucraniano e tem encontrado algumas dificuldades. Hoje, inclusive, parece que, se for pegar todas as baixas aí, todas as mortes de soldados, parece que está bem pareado, parece que aquela vantagem toda russa que existia não está tendo de fato essa vantagem no campo de batalha. Só que antes dessa guerra começar, muitos especialistas falaram que a Rússia ia destruir, que era o segundo melhor exército do mundo, tinha um armamento muito bom, tinha treinamento muito bom. Mas, pelo que a gente tem visto, né, tem algumas notícias que coloquei aqui, ó, pelo que a gente tem visto, não é isso que tem sido de fato colocado em prática. E essa situação me fez lembrar de um trecho que eu li no livro Davi e Golias, que estou aqui em mãos, esse baita livro escrito por Malcolm Gladwell, que é um dos meus autores prediletos, e ele justamente cita uma questão muito legal, que é sobre a arte de enfrentar gigantes. Como que pessoas comuns, que não têm grandes habilidades, como que elas se reagem diante de grandes adversários, que é basicamente o que acontece hoje, né? Como que a Ucrânia, toda despreparada, sem ajuda nenhuma, consegue se organizar e se mobilizar a ponto de equilibrar uma assimetria com o exército russo. Então o livro, ele tem essa identidade de falar, existem situações que a pessoa, a empresa, aquele país, ele é inferior a seu adversário, mas mesmo assim ele consegue se sobressair. E tem inclusive um exemplo que ele usa de países que guerrearam. Então, antes de destrinchar e te dizer o porquê, talvez aí um motivo de que a Ucrânia está conseguindo aí resistir tanto, que tem tudo a ver com o que o livro explica, eu quero primeiro te dizer sobre o que fala o livro, por que chama Davi e Golias. Muita gente não sabe a história de Davi e Golias, vou tentar resumir aqui. Davi era um guerreiro muito inferior ao Golias. Golias era um cara muito mais forte, ele era gigante, cara, ele era um cara assim que ninguém queria enfrentar. E o Davi ele era muito pequeno. Só que, por incrível que pareça, nessa batalha dos dois, o Davi levou a melhor. Ele aproveitou o tamanho do Golias, ele aproveitou a falta de mobilidade do Golias e basicamente venceu o Golias sem dó e sem passar muito perrengue. Então o autor usa essa analogia para falar, olha, nem sempre aquele que está em desvantagem, aquele que tem menos poderes, vai levar a pior. Mas como que faz para esse cara levar a melhor? E aí ele traz várias teses. Uma delas é sobre os pais, que têm uma condição econômica muito boa. Ele fala que os filhos desses pais, eles têm tendência talvez a não ter tanta facilidade, por exemplo, em vencer na vida, em bem numa faculdade, né, de conseguir ali vencer, de conseguir ter ali talvez algumas facilidades. Então ele faz o seguinte, olha, os pais que têm muito dinheiro, ele pega ali os principais milionários, bilionários, eles têm mais dificuldade na criação desses filhos. Enquanto muitas vezes crianças que não tiveram pai nem mãe, pelo fato de se sentirem encurralados, não vem outra forma a não ser vencer. E essas crianças lá na frente se dão muito bem. Ele dá o exemplo de Steve Jobs e de vários outros bilionários que existem hoje, tanto nos Estados Unidos como no mundo, que tiveram uma infância difícil, que não tiveram ali o pai e uma mãe para apará-los, para talvez dar ali uma educação melhor para eles. E esses caras lá na frente, eles crescem muito. E o autor fala, poxa, por que isso acontece? Pô, acontece porque esse cara, ele teve que ter alguma criatividade, ele teve que dar algum jeito de sobressair. E aí entra uma parte do livro que ele fala sobre a guerra. Né? Teve um historiador no livro, que o Malcolm Gladwell pega a pesquisa dele, que foi um cara que analisou os últimos 200 anos de guerra, e ele falou, cara, eu quero entender de quanto em quantas batalhas um país que é muito inferior, um povo que é muito inferior ao outro, ganha uma batalha. E ele chegou no número que as pessoas ficaram um pouco surpresas, porque pensa assim, você tem uma nação ali, sei lá, tipo Estados Unidos ou Rússia, que são os dois exércitos mais poderosos que existem. Aí eles enfrentam um exército que, sei lá, 5, 6 vezes pior, que não tem a mesma inteligência, que não tem o mesmo armamento, que não tem nenhum atributo que coloque aquela batalha em equilíbrio. Só que a gente tende a pensar, o senso comum chega a pensar que, 100% das vezes, os países que são mais fodas vão ganhar. Só que esse historiador chegou na conclusão que 30% das vezes não acontece isso. Em 30% das vezes, o país que é inferior vence. Por que isso acontece? Porque muitas vezes o país
que é muito bom, que tem um armamento muito foda. E eu não estou dizendo só em guerra, tá? Você pode usar esse mesmo exemplo para o Davi e Golias, esse mesmo exemplo ali para os pais que tinham uma condição melhor. O princípio é o mesmo. O princípio é que quando você tem uma alta vantagem, você às vezes é menos determinado. Quando você tem muita vantagem, você muitas vezes vai muito confiante. E você, quando tem muita vantagem, você não tem aquela necessidade de ser criativo. Cara, você tem que fazer só o básico. Só que quem está do outro lado, quem tem uma desvantagem, tem que queimar muito mais a cabeça para tentar extrair uma vantagem disso. E muitas vezes ele entra com o ego mais lá para baixo, ele estuda melhor o seu adversário, ele faz o dever de casa de uma forma diferente. E isso, quando você encara no cotidiano, você consegue ter várias vertentes. Os pais cujos filhos não têm tanta boa educação, só que quando essas crianças crescem sem pai, elas conseguem crescer mais. O próprio exemplo de empresas, muitas empresas às vezes que não tinham ali, vamos dizer assim, talvez condições de brilhar tanto, mas justamente por estar no meio de tantas adversidades, conseguiu crescer. E aí o livro começa uma parte atrás da outra de trazer várias teorias, tem várias outras histórias legais que ele traz, e eu digo que é muito difícil você discordar de uma história, né? Porque por mais que seja um tema, não quer dizer que sempre o menor vai levar vantagem, até porque a gente vê que nas estatísticas os maiores levam mais vantagem ainda, né? No caso das guerras, 70% das vezes os maiores levaram vantagem. Mas o que leva a gente a refletir é que muitas vezes uma pessoa, né, tem até um exemplo no livro de um cara que tinha dislexia, que queria virar advogado, e ele acabou se tornando um dos caras mais poderosos que já existiram no ramo de advocacia. Por quê? Uma vez que ele não tinha o poder da leitura, né, uma vez que não tinha aquela capacidade de aprender tão facilmente por ser dislexo, ele desenvolveu outras habilidades. Na audiência o cara era um gênio, porque ele, como não tinha o dom da leitura, ele desenvolveu outros dons. Ele tinha o dom da observação, ele tinha o dom de detectar quando a pessoa que estava na audiência, num caso contra ele, estava mentindo, e ele usava aquilo a favor dele. Então, veja bem, é o fato do autor falar, cara, veja bem, a desvantagem, a arte de enfrentar gigantes, ela é uma arte que você pode usufruir. Então não é porque você está numa situação de desvantagem que você não pode vencer. E esse capítulo dessa guerra, que eu espero que termine logo, entre Ucrânia e Rússia, é justamente isso. O povo ucraniano ele começou a meio que ser mais criativo, né? Você vê que os moradores começaram a fazer coquetel Molotov para atacar nos tanques, para atacar nos russos. Ao mesmo tempo, os próprios líderes ali de batalha, eles têm que ser mais criativos, eles têm que pegar a baita desvantagem que tem e transformar aquilo numa vantagem. Então é basicamente sobre isso, né? Sobre aquela pessoa que tem um poderio muito grande. Ela é mais preguiçosa, talvez, e aquela pessoa, talvez, que não tem tanta vantagem, não tem tanto atributo, e algumas vezes ela vai utilizar tudo isso a favor dela. Então a gente está vendo essa passagem aí do forte, né, do poderoso povo ucraniano que, mesmo assim, está batendo de frente, um povo guerreiro junto com o presidente, o Zelensky. Então, basicamente uma reflexão que eu vi, que eu gostei bastante, queria trazer aqui para vocês e queria saber a sua opinião, o que você acha, você acha que o livro faz sentido? Ficou com vontade de ler? Cara, aconselho muito que você leia ele, é um dos melhores livros que eu já li, tem muita história, é um livro muito legal e é um livro que é facinho de ler. Então, se você está começando a ler agora, não tem problema, dá para você entender, dá para você usufruir bastante dessa leitura. Então comenta aqui o que você achou, não deixa de curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque vira e mexe tem vídeos assim, onde eu trago para você um pouquinho da leitura, um pouquinho do que eu aprendi, e também tem outros vídeos aqui que eu te explico como você pode ler mais e melhor, e como você pode absorver melhor com a sua leitura, tá bom? Te vejo em breve, não esqueça de se inscrever aqui no canal, grande abraço, tamo junto.